Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, funcionários da imprensa, munícipes que nos acompanham, nosso boa tarde. Eu gostaria de iniciar a fala externando os nossos profundos sentimentos de pesar à família Pegoraro pelo passamento do nosso estimado amigo Celso Gomes Pegoraro. O Celso, ele estudou comigo no Ernesto Monte, era nosso companheiro na escola e foi uma figura proeminente na nossa sociedade, na medida que foi ex-delegado da Receita Federal, ocupando inclusive a função no Ministério da Previdência em Brasília durante um período da sua vida. Um infarto fulminante levou o querido Celso Gomes Pegoraro e a gente registra aqui os nossos sentimentos à família, aos seus filhos. Fica registrado aí o passamento. Eu gostaria de cumprimentar os meus colegas alviverdes aí, porque depois de um longo e tenebroso, sofrimento, chegamos ao nosso título brasileiro. Então eu queria registrar aí. E eu registro com o respeito de todos os demais times, que a gente respeita todos eles igualmente, na medida que eu sou um esportista de coração, de prática e de vida, e entendo que chegou o momento do nosso Verdão comemorar com dignidade o seu título nacional, fazendo valer principalmente a perseverança, a persistência, a dedicação, o empenho que a gente apregoa tanto no esporte como na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, fez com que o nosso time chegasse finalmente ao seu título nacional, assim como o Gazeta, há tanto tempo aí buscando também a prefeitura, chega finalmente aí a prefeitura, e coincidentemente a palmeirense também. Então nós registramos aí a importância do empenho, a importância da dedicação e a importância da persistência na nossa vida, mais do que nada. Também quero registrar os cumprimentos à equipe do SESI. Mais uma vez, nós estamos aqui externando os nossos cumprimentos a esse trabalho fantástico que é promovido com essa equipe de alto rendimento e que estiveram durante 4 dias em Lauro de Freitas, próximo a Salvador, no Centro Pan-Americano de Judô, disputando as seletivas nacionais que colocariam os nossos atletas nas seleções do ano que vem. E, mais uma vez, o SESI se destaca porque colocou 10 atletas entre os 5 melhores do Brasil. Esses 10 atletas estarão integrando, então, as seleções brasileiras do ano de 2017. Nós estamos, como já disseram outros vereadores que nos antecederam aqui, em fim de mandato. E chega a essa casa diversas pautas, diversos projetos, alguns em cima da hora. Teremos dificuldades, inclusive, de conseguir votá-los, talvez não seja possível. E muita coisa ainda por se fazer. Sem dúvida alguma, os próximos vereadores, a próxima Câmara e o próximo administrador dessa cidade tem muito trabalho pela frente. Um desses aí vai ser em relação à questão que está sendo bastante discutida, que é a da estação de tratamento de esgoto. Outros que me antecederam já falaram sobre esse problema. E desde que nós retornamos a essa casa, por diversas vezes discutimos esse problema. Participei da comissão de obras do ano passado, e na medida que nós fomos nos inteirando dos problemas que acompanham essa grande obra, nós fomos percebendo a grande dificuldade de se lidar com o assunto, tanto nós aqui do Legislativo, quanto o próprio Executivo, e até a própria construtora, que ficou caracterizado desde as nossas primeiras reuniões, que talvez não tivesse condições de cumprir essa obra de tão grande porte. Na medida que não tinha, inclusive, doutor Segala, referência de obras anteriores feitas pela mesma.
É uma obra de grandíssimo porte. Nós sabemos que essa obra aqui é uma das maiores obras de saneamento básico do interior do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil, e naquele momento já se apontavam diversas dificuldades, inclusive na questão do estaqueamento desde o princípio. Nas reuniões que foram feitas, principalmente pela Comissão de Obras, foram apontados esses problemas iniciais, foram apontados problemas na fiscalização da referida obra, e à medida que a gente vai se aprofundando no assunto, fica aquela inquietação exatamente de saber se é falta de competência ou se é proposital esses atrasos constantes, para que novos aditivos, para que novos recursos sejam solicitados junto à Prefeitura, para que o custo seja superestimado, porque nós temos, desde o primeiro momento, os recursos aqui em Bauru. Recursos que foram, ao longo do tempo, reservados pela própria população. Recursos da população, do município de Bauru. Entretanto, Bauru foi privilegiada e contemplada, através do PAC, com esses recursos. Eles estão vindo de forma bem reduzida, de forma bem escassa. E boa parte do que está sendo utilizado hoje está sendo utilizado do próprio Fundo de Tratamento de Esgoto do nosso município. Hoje, inclusive, o prefeito solicita aqui que parte desses recursos sejam destinados para obras de pavimentação. Acho difícil passar. Entretanto, o que a gente vê, e com grande preocupação, é que essa empresa está retardando o processo de exatamente fazer a obra. Essa obra está atrasada, mas estão sendo pedidos solicitações de aditivos, de reajustes, que já encareceram a obra em mais de 18 milhões. Então, nesse momento, na mesma linha do vereador Sandro Bussola, eu acredito que seja necessário o endurecimento da conversa e do jogo entre o executivo e a construtora, bem como a fiscalizadora da referida obra. É um momento de nós termos mais atenção, é um momento de acompanharmos mais de perto, e por que não, como já disse o próprio vereador Bussola aqui, uma auditoria. Não é possível que a gente continue acompanhando essa obra, que inclusive eu estive lá 3 vezes, na tribuna anterior minha, nós fizemos inclusive algumas imagens para que a população tivesse a oportunidade de acompanhar algumas imagens do que acontece lá, porque a população fica muito distante também de saber o que está acontecendo nessa estação de tratamento de esgoto. É uma grande obra, é uma grande benfeitoria, mas ela precisa ser acompanhada muito de perto por esse legislativo, precisa ser acompanhada com bastante responsabilidade pelo executivo e, principalmente, que sejam apontados as possibilidades de erros, as possibilidades de desvios, as possibilidades de desmandos e, principalmente, atrasos que, para nós aqui do Legislativo, se apresentam como propositais. A obra está extremamente atrasada, o andamento dela não foi comprometido pelas possíveis chuvas esperadas, que não foram tantas assim, e, portanto, só nos resta considerar a possibilidade de que está havendo, de fato, um descaso proposital por conta desta construtora, a Com, e talvez até com a anuência da fiscalizadora, que não cumpre o seu papel principal, que é exatamente de acompanhar a obra, de fiscalizar e fazer com que essa obra seja cumprida no tempo devido. É isso que nós temos para hoje. Eu desejo uma boa tarde de serviço, de trabalho a todos os colegas.